Êxodo 14. Eu farei a leitura dos versos de 1 a 4, mas depois, no decorrer do sermão, nós leremos todo o capítulo. Eu vou expor todo esse capítulo. Êxodo 14, de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Amém, pela palavra. Vamos orar. Ó Deus, dá-nos Tua graça nesse instante para que possamos ouvir Tua doce voz pela Tua palavra, que neste momento será pregada. Instrui-nos, edifica-nos, fortalece-nos. Também, ó Deus, aconselha e exorta-nos, segundo Tua boa vontade e segundo a necessidade de cada um de nós, para que cresçamos no Teu amor, no temor do Teu nome, para que cresçamos, ó Deus, na convicção de nossa salvação e certeza do Teu amor paternal. Ouve então, Senhor, a nossa súplica, e ser glorificado nesse momento, instruindo e abençoando a noiva de Teu Filho. Quanto a esse Teu servo, dá-me Tua graça, para que com fidelidade transmita a Tua palavra. Que as minhas fraquezas, os meus pecados e falhas não sejam impedimentos para que o Teu povo Te ouça. Então somente dá-nos Tua bênção e fala-nos de Tua parte. É o nosso desejo, a nossa súplica, e em nome de Cristo Jesus é que nós a elevamos ao Senhor. Amém. O capítulo 14 do livro do Êxodo, ele é o capítulo da travessia do Mar Vermelho, não é? E esse capítulo, ele nos traz, depois eu peço que os irmãos leiam, não é? Nós iremos ler o capítulo ao longo do sermão, mas eu peço que depois vocês leiam com mais calma em casa. E os irmãos perceberão que nesse capítulo o Senhor repete por diversas vezes uma expressão que é: e serei glorificado, no caso em Faraó, depois ele fala dos egípcios, do exército e assim por diante. A glória de Deus, de fato, é o propósito para todas as coisas. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos, capítulo 11, verso 33, que tudo o Senhor faz para a sua glória. E a glória do Senhor, ela não pode ser dividida. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso que o livro do Êxodo, que nós estamos estudando nesses últimos domingos, ele nos mostra como o Senhor é magnificado em sua glória e como todas as coisas resultam na glória do Senhor. E como todas as coisas, para os crentes, elas dirigem esses crentes, os que creem, a experimentar, a desfrutar, não é, desse benefício bendito que é serem alvos da graça que redunda na glória do próprio Deus. No texto que nós acabamos de ler, no capítulo como um todo, o Senhor vai revelar a sua glória, não apenas na travessia do mar, mas o capítulo que nós lemos, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira, que foi a que lemos, os versos de 1 a 4, aonde o Senhor vai revelar a sua glória numa estratégia. A partir do 5 até o verso 14, o Senhor vai revelar a sua glória lutando pelo seu povo. E do 15 até o verso 31, o Senhor vai revelar a sua glória na condenação egípcia, mas fazendo contraponto com a salvação de Israel, com a salvação do seu povo. E eu quero trabalhar com os irmãos exatamente nessa perspectiva, nessa tríplice
né, apresentação da glória do Senhor nesse evento fantástico que foi a travessia do Mar Vermelho. Em primeiro lugar, o Senhor revela a sua glória numa estratégia incomum. Eu quero lembrar aos irmãos o que aconteceu antes. No capítulo 12 e 13, os irmãos lembram que Israel comeu a Páscoa à noite, não é? E eles comeram já vestidos para partir. Na tarde eles pediram aos egípcios bens, objetos de ouro e de prata, e todo mundo estava pronto. Então quando o anjo, né, a Bíblia descreve como destruidor, mas era um anjo, não podia ser outra coisa. Então quando o anjo visitou Israel e matou os primogênitos egípcios, então Faraó decretou, naquele horário da noite, a saída de Israel da sua terra. E o povo foi enxotado da terra, é o que o texto diz. Então, ainda naquela noite, Israel deu-se a caminho, passou a caminhar. O final do capítulo 13 nos mostra que havia uma coluna de nuvem na frente do povo, que os guiava durante o dia e durante a noite. E Israel, então, teve naquele seu primeiro dia de jornada, eles então se dirigiram pelo caminho do deserto e não pelo caminho do mar, como vimos, e foram então até uma cidade mais para o sul, né, seguindo já a direção do Egito, aliás, do deserto. Então eles se acamparam na parte sul, próximo até do próprio Mar Vermelho, o que hoje seria mais ou menos, hoje não tem mais, né? Mas seriam os lagos amargos, então eles estavam ali próximos. Isso foi desfeito por conta do canal de Suez. Então, eles estavam seguindo a sua rota, a rota divina, Deus havia instruído, estavam tranquilos, estavam já próximos de entrar no deserto, de sair de fato das fronteiras egípcias e seguir então em direção à terra prometida. Mas o Senhor vai fazer algo diferente. Talvez aqui seja um outro dia depois daquele dia de jornada e noite. Então, um dia ou dois depois da saída do povo, não é? Então o Senhor chama Moisés e diz assim: manda o povo voltar. Diga ao povo que volte. E mande o povo se acampar próximo do Mar Vermelho, tá? Próximo do Mar Vermelho, perto de uma fortaleza egípcia chamada Migdol. Migdol era um nome, né, para fortalezas, então havia ali próximo dessa fortaleza, perto de Pi-Hairote, próximo de Baal-Zephon, que era uma cidade que tinha um templo de adoração dos deuses pagãos. Então, se você pegar aí no seu mapa, na Bíblia de Genebra, você vai ver o delta do Nilo e vai ver que Israel veio para o sul, depois ele volta para o norte e ele está ali próximo de sair da terra, mas tem o Mar Vermelho como sua fronteira, no sentido de ir para a terra de Canaã. Bom, quando você olha essa estratégia ela parece meio que loucura, porque o que é que Deus estava fazendo? Deus fez com que o povo voltasse, acampasse agora próximo de fortalezas egípcias, tivesse o deserto por trás e o mar pela frente. Então, em outras palavras, o que o povo agora estava fazendo era se colocar numa situação de vulnerabilidade, completa vulnerabilidade. E então, a ordem foi essa: voltem e fiquem então nessa situação de vulnerabilidade. Talvez você não entenda por que Deus colocou o seu povo em vulnerabilidade naquele momento. Mas o Senhor mesmo explica a Moisés e disse para dizer ao povo. Então, o verso de número 4, o Senhor explica dizendo: eu endurecerei o coração de Faraó e dos seus exércitos, e serei glorificado, né? E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Verso 3, o Senhor diz: Faraó dirá, Israel está desorientado, o deserto os encurralou. A estratégia divina pode parecer loucura aos olhos humanos, aos olhos militares, por exemplo.
Mas, na verdade, o que Deus estava fazendo era exatamente atraindo os egípcios com um pensamento de vulnerabilidade de Israel. Deus estava atraindo o Faraó para dar agora o checkmate do seu julgamento. Faraó pensou que teria vantagens ao atacar Israel naquela localidade. Pensou que aquela posição lhe daria a vitória. Mas o que Faraó não sabia era que ele estava exatamente cumprindo uma ordem divina. Ele estava exatamente realizando uma vontade que Deus já havia estabelecido. A vontade divina seria revelada exatamente quando o Senhor vencesse os egípcios, matando-os no fundo do mar, e desta forma ensinasse tanto a Israel como aos egípcios que a vitória pertence somente e unicamente ao Senhor. Não há outro que possa possuir vitória, somente o Senhor. Ele é o único vitorioso. E tudo isso, então, para revelar a sua glória e trazer o conforto e a paz ao seu povo. Verdadeiramente, Deus foi glorificado em Faraó. Aquele rei soberbo, não é? Considerou que tinha um plano excelente e então se dirigiu para atacar Israel, é o que o texto nos conta, cumprindo então a vontade do Senhor. Eu não sei se os irmãos já viram, mas há um texto da Escritura, em Romanos capítulo 9, 17, que o apóstolo Paulo fala dos atos de Faraó como sendo exatamente o atender a uma vontade soberana de Deus. E Paulo usa isso para explicar a doutrina da eleição. Romanos 9,17 diz a Escritura, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então Faraó estava realizando a vontade divina, ainda que não soubesse, não é? Movido pela sua soberba, pelo seu ódio para com o povo de Deus. Essa estratégia de Deus colocar o seu povo em vulnerabilidade para julgar os inimigos do seu povo, ela é repetida em vários momentos na Escritura. Eu poderia citar diversos textos. Um deles, por exemplo, você pode pensar em Gideão e por que ele enfrentou um exército numerosíssimo com apenas 300 homens. É exatamente a estratégia que Deus usa para revelar a sua glória e ensinar ao seu povo a confiar nele, porque a vitória pertence somente a ele, ao Senhor. Essa mesma estratégia de vulnerabilidade também foi usada com Jesus Cristo. O Senhor Jesus também foi posto em vulnerabilidade nos seus dias de carne, nos seus dias sobre a terra. E da mesma forma que Faraó foi atraído pela ideia de que venceria o povo de Israel, Satanás também foi atraído, crendo que de fato a morte do Messias seria a sua vitória. Daí então seu orquestramento, indo desde a sedução e posse de um apóstolo, Judas, que foi quem traiu o Senhor, até o semear de toda a incredulidade, de toda a animosidade, ira e ódio que esteve presente naquela sexta-feira, quando os homens gritavam, dizendo: crucificam! E um pagão, ainda que cometendo incredulidade, como foi Pilatos, disse: e o que eu faço dele? Apontando para Cristo. E então aqueles homens, ignorando a presença divina e o poder de sua mão, disseram: caia sobre nós o peso da culpa pelo sangue deste justo. Satanás, então, atraído pela ideia de que o Senhor Jesus Cristo estava encurralado, entendeu que de fato a morte de Cristo seria de fato a sua vitória. Contudo, o que ele não sabia é que isso seria o seu principal e maior erro em toda a sua estratégia de querer combater o reino de Deus na face da terra.
Ele não sabia que de fato isso seria o seu erro colossal, porque foi na cruz, quando todos achavam que o Senhor estava encurralado e indefeso, foi ali que o Senhor Jesus Cristo destruiu e esmagou a cabeça da serpente e desta forma alcançou a vitória eterna para ele e para todo o seu povo, para os seus eleitos. Vitória sobre o pecado, por isso que Romanos 8 diz que não há mais condenação para os crentes. Vitória sobre a própria morte, por isso que nós temos a esperança da ressurreição. E vitória sobre Satanás, por isso que ele não pode mais nos acusar nos dias de nossa carne. Ele não pode mais nos acusar diante de Deus, como ele fez com Jó, nosso irmão. O apóstolo Paulo, meditando sobre essa vitória gloriosa e poderosa do Senhor Jesus Cristo, pensando sobre o efeito da estratégia divina, que aos olhos humanos não faz sentido, é loucura, mas para Deus, que tem todo o poder, é assim que ele é glorificado. Paulo então disse em Colossenses 2, verso 15, ele disse: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás, a morte e o pecado agora foram expostos ao desprezo com a vitória que o Senhor Jesus Cristo alcançou na cruz do Calvário. Essa estratégia, que parece ser loucura aos olhos humanos, ela também é aplicada a nós na vida cristã. Ela também é aplicada a mim e a você na vida cristã. Eu vou ler rapidamente alguns textos para nós percebermos como de fato a vitória pertence somente ao Senhor e como os homens e o próprio Satanás, por causa da soberba, ainda se deixam ser atraídos, não é? Por esse desejo de querer vencer Cristo e o seu povo. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, a partir do verso de número 18, o apóstolo Pedro disse assim: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Os crentes, quando sofrem por motivo de sua consciência diante de Deus, eles estão andando nos passos que o Senhor Jesus Cristo andou. E, portanto, eles estão vencendo Satanás e o mundo, assim como o Senhor Jesus Cristo também venceu, quando ele, então, confiou inteiramente em seu Pai. Tiago, capítulo de número 1, os versos de 2 a 4, Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Até mesmo as nossas provações, as nossas tribulações, os nossos sofrimentos, que o mundo, Satanás e os homens maus acham que de fato tirarão algum proveito destas coisas, pelo contrário, eles são envergonhados, porque o Senhor acrescenta a nós
quando suportamos estas coisas com fé, Ele nos acrescenta graça sobre medida. Ele nos faz, de fato, crescer em glória na presença de seu Filho, na presença do seu Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versos de 2 a 5, Paulo disse: por intermédio de quem, falando de Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então Paulo nos diz que quando nós suportamos as aflições e as tribulações, buscando nos gloriar não nas estratégias sábias aos olhos humanos, mas nos gloriamos na estratégia louca de Deus aos olhos humanos, o resultado é que nós crescemos na nossa esperança. A esperança que não se confunde, porque a característica dessa esperança, o seu fundamento, é exatamente o derramamento do amor paternal de Deus na pessoa de seu Filho em nosso coração. Os crentes precisam entender que a estratégia divina para os crentes neste mundo não é uma estratégia sábia aos olhos humanos. Não, pelo contrário, é uma estratégia louca aos olhos humanos, para que em todo momento seja notificado aos homens e a nós, os crentes, que somente Deus possui a vitória, que a vitória somente é dele, somente do Senhor. É exatamente quando Satanás, os homens maus, o mundo nos atormenta achando que terá algum tipo de vitória. É aí que eles são afundados nas profundezas do mar, do amor e da graça de Deus. É aí que eles são completamente destronados e destruídos, porque Deus usa estas coisas para abençoar e para confirmar os seus eleitos na pessoa de seu Filho. Quando um crente tem uma vida sem sofrimentos, desconfie, essa não é a estratégia divina. A estratégia divina não é essa. Há toda uma revelação do amor e da salvação em Cristo que vem a nós quando suportamos as aflições e as tristezas, quando nos julgamos vulneráveis aos ataques dos inimigos. Há toda uma revelação da glória de Cristo para nós em nossas vidas. Quando experimentamos esses momentos, confiados tão somente na pessoa de nosso Deus, que é nosso Pai. Então, quando você achar que não faz sentido os planos de Deus, confie, porque aí é que eles farão sentido. Quando você julgar que os planos de Deus fazem sentido para você numa perspectiva humana, então eles não são divinos. Não fazia jus pensar que colocar uma multidão de homens e mulheres e crianças numa situação indefesa seria um melhor plano. Mas foi o melhor plano para revelar que somente Deus é vitorioso e que nós somos vitoriosos na pessoa dele. Em segundo lugar, o texto nos mostra como Deus luta pelo seu povo. A partir do verso de número 5, então, você tem o registro de que Faraó recebeu a notícia de que Israel andava errante. Eles haviam ido para o sul, agora voltam para o norte. Então isso pareceu que o povo estava desorientado. O texto diz que Israel aprontou os seus carros e tomou consigo o melhor do seu povo. 600 carros escolhidos, é o que o texto diz. Eu quero que você pense como é que uma multidão de escravos enfrentará o maior exército da terra. As carruagens egípcias eram carruagens abertas que carregavam 2 pessoas.
o condutor da carruagem e um arqueiro, munido de diversas flechas. Puxadas a cavalo eram de fato os automóveis, usando essa palavra da época, os mais velozes e os mais ágeis daquele tempo. Havia instrumentos nas carruagens que fomentavam o seu barulho à medida que ela se movia. E então, tanto o barulho quanto o galopar dos cavalos, a presença do arqueiro, isso trazia terror aos inimigos. A Bíblia diz que Faraó ajuntou 600 dos seus carros para enfrentar escravos que antes eram fazedores de tijolos. Não tinha nenhum soldado ali. Toda a sua fúria e toda a sua ira foi demonstrada no seu poderio. Ele tinha de fato condições de dizimar, de eliminar aquele povo completamente. O povo de Israel ouve isso. A Bíblia diz que eles estão acampados e vê no horizonte o exército vindo, ouve o barulho das carruagens. Eles já conheciam muito bem aquele exército. Então, o texto nos diz que o povo se atemorizou no verso de número 10 em diante. De tal sorte, então, que o temor tomou conta do coração do povo, e no verso de número 11 e 12, o povo comete a sua primeira blasfêmia contra Deus, a sua murmuração, o seu desconfiar da sabedoria e da providência divina. Então disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. O pavor tomou conta de seus corações e eles, incredulamente, pronunciaram então uma blasfêmia contra o Senhor, dizendo: era melhor estar no mundo, na perdição, sem esperança e sem Deus, do que agora ter o Senhor e passar por essa prova, por esse teste. O povo então, parece que, e é interessante porque isso aqui acontece conosco também. O povo parece que esqueceu que 2 noites antes o Senhor matou todos os primogênitos do Egito. E 1 mês ou 2 atrás, o Senhor trouxe na 9ª praga, uma das maiores, que foi escuridão, tudo ficou escuro, ninguém viu nada por 3 dias. O povo esqueceu que o Senhor matou os rebanhos egípcios, mas o seu rebanho ficou intacto. O povo parece que esqueceu que sua lavoura não foi visitada pelos gafanhotos, enquanto toda a subsistência egípcia, na lavoura foi completamente arruinada. O povo parece que esqueceu que na fronteira da terra onde eles estavam, de um lado caiu chuvas de pedra, fogo, e do outro havia bom tempo e paz. Parece que essas coisas evaporaram-se da mente do povo de Israel. E eles então se concentraram apenas nos seus inimigos. Por isso ficaram atemorizados. Daí então a resposta bendita do Senhor dizendo, Moisés respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor. O Senhor, ele diz... veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque nunca mais tornareis a ver esses egípcios. Verso 14 ele diz: o Senhor pelejará por vós. Mas note que no verso 15 Moisés clama ao Senhor por conta da murmuração egípcia. E a resposta divina é: não fala nada comigo não, você já sabe o que fazer, vai fazer o que tem para fazer. Não clama, manda o povo ficar calado e toque a marcha. Percebam, irmãos, que estas coisas
elas demonstram, e aqui é uma aplicação que é feita para nós, elas demonstram o quão perigoso é querer viver com Deus de modo parcial. O Salmo 106 retrata esse momento e diz que Israel era um povo rebelde. E nós, os crentes, também muitas vezes nos comportamos de modo rebelde para com o Senhor, querendo ter com Ele um relacionamento parcial. Quando somos confrontados com os nossos pecados, quando somos advertidos de mudanças que são necessárias para que nos tornemos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, quando somos confrontados a enfrentar os nossos inimigos, que muitas vezes somos nós mesmos, nosso egoísmo, nossa vaidade, quando somos confrontados a confessar nossos pecados e então o orgulho se manifesta, porque nós não queremos dizer que somos pecadores, mas queremos que os homens nos admirem por algum tipo de virtude. Quando nós somos obrigados pela palavra a perdoar pessoas que não queremos perdoar, porque nós arrogantemente preferimos a amargura do que a misericórdia. Quando nós somos advertidos pela Escritura e pelo Espírito do Senhor a reconhecer que nossos desejos muitas vezes são frutos de um coração carnal e não de um coração que está afincado na cruz, na pessoa de Cristo. Quando a Escritura nos ordena fazer coisas das quais nós não queremos, então, quando estas coisas nos vêm, é aí que se manifesta os relacionamentos parciais. Então, o que é que muitos de nós faz? Era melhor estar no Egito. Porque lá no Egito eu não preciso perdoar. Lá no Egito eu posso adoecer com o meu pecado e ninguém vai me dizer que é pecado. Lá no Egito eu posso cultivar vícios e passar como um doente. E todos me olharão com misericórdia. No Egito eu posso me distrair no que diz respeito ao destino eterno da minha alma e me enganar até o dia de minha morte. No Egito eu posso me irar contra quem estiver no meu caminho e contra todo aquele que não quiser me atender, e eu ainda terei a melhor de todas as desculpas. Foi aquilo, foi acolá, foi o passado, foi o meu pai, foi alguém. Mas a Escritura diz que quando nós somos advertidos em nossos pecados, não é exatamente para voltarmos ao Egito, mas é para, de fato, sairmos por completo do Egito. Ou temos cultivado um relacionamento parcial, não queremos o modo como Deus trata as coisas. Parece que seria melhor estar morto eternamente no mundo do que vivo com Cristo e tendo que enfrentar estas coisas. Pensemos sobre isso. Isso diz respeito à nossa vida com o Senhor. Por fim, a última parte do texto trata sobre o julgamento dos ímpios e a salvação dos pecadores. A partir do verso 15, então, o Senhor disse a Moisés: "Por que clamas a mim? Diz ao povo que marche." Então o povo estava próximo do mar, mas não estava ali na margem, do mar, mas estava próximo. E a ordem foi para marchar. Eles tinham que vencer o seu medo pela fé, confiando no Deus que é sábio e providente. O relato dos versos de 16 a 31, eles não estão na ordem dos eventos. Então eu vou fazer a ordem dos eventos para que os irmãos compreendam. O texto nos diz então que... Aí você salta os versos 16, 17 e 18.
e vai lá para o verso de número 19. Então, o Senhor disse: marchem. O povo começou a marchar. E então, no verso 19, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás. E a coluna de nuvem também se deslocou, indo para trás do povo. O anjo do Senhor, aqui, é o mesmo da sarça ardente. E nós cremos que isto é uma cristofania, ou seja, uma aparição do Cristo pré-encarnado. Não é um anjo como os demais anjos, mas a menção de anjo se dá por ser ele, então, esse enviado do Senhor. Daí ele está com o A maiúsculo, implicando na pessoa, na dignidade da sua pessoa. Então, é o bondoso Cristo pré-encarnado. O Senhor Jesus, então, pré-encarnado, se desloca para trás do povo, fazendo a separação entre o seu povo e o povo inimigo, os egípcios. A nuvem, que é a glória do Senhor, também o segue. E essa nuvem, então, agora se tornará em escuridão para os egípcios. Então, numa parte da nuvem ela é escura, na outra parte da nuvem ela é claridade para o povo de Israel. Então, tudo indica que a marcha começou ainda durante o dia e que só terminará à noite. Então, eles começaram a marchar, a nuvem se desloca, se torna uma escuridão, a fim de que o exército não chegasse até o povo. Lembrem que eles não vêm a pé, o exército vem em 600 carros. Então, não tem ninguém andando, o exército vem numa velocidade e Israel está a pé, 600.000 homens, então, com mulheres, crianças de colo e etc., coisas, animais. Então a marcha era lenta para Israel, mas rápida para os egípcios. Então a nuvem será de escuridão para os egípcios e de claridade para o povo de Israel. Quando eles chegaram no mar, já durante a noite, então Moisés levanta o bordão, conforme o Senhor disse, verso 16, levanta a tua vara e estende sobre a água. Eles estavam numa certa distância do mar, não grande, mas numa certa distância que podiam caminhar e chegar ainda naquela mesma noite. Então eles chegaram à noite, se depararam com o mar, ele levantou o bordão, e então o Senhor fez soprar um vento do oriente para o ocidente, ou seja, ao contrário da localização do povo. Eles estavam no deserto, se o vento fosse daqui para lá, eles seriam atingidos pela areia. Então o vento é de lá para cá. E então o texto diz que por durante um bom tempo daquela noite, usando a expressão por toda aquela noite, mas não foi toda ela, mas durante um bom tempo daquela noite, o vento soprou de uma forma extremamente forte o suficiente, e Deus então separa as águas. Notem que a ideia do vento não é apenas para separar as águas, é para enxugar o solo. Há uma preocupação, passar a pé enxuto. O Senhor quer revelar a sua glória nos mínimos detalhes. Então, no verso de número 29, diz que as águas foram divididas, quais muros, à esquerda e à direita do povo de Israel. Então, verso de número 29. Nesse momento, então, que o mar se abriu, o povo passa. Ainda de noite, escuro, a nuvem está clareando para o povo passar. E então o texto nos diz, no verso de número 24, que na vigília da noite, ou seja, na aurora do dia, no nascer do dia, o povo então conclui a passagem do mar. Verso 24. A expressão vigília da noite é porque no mundo antigo a noite era dividida em 3 vigílias de 4 horas cada. De 6 às 9, de 10 às 2, de 2 às 6. 6 horas começavam então as vigílias do dia. Então na vigília da noite, na vigília da manhã é no último horário da noite. Nesse período de 2 da manhã até o nascer do sol. Então o povo nesse momento passa a pé enxuto, e quando o último passa,
o último israelita está em terra seca, em terra firme. Então, o Senhor diz para Moisés para levantar de novo o seu bordão, verso de número 27 e 28, para as águas voltarem ao seu devido lugar e assim eliminarem os egípcios. Nesse percurso, enquanto Israel está atravessando o mar a pé enxuto, o Senhor está atrasando os exércitos egípcios. Por isso, o texto nos diz, no verso de número 25, que o Senhor emperrou as rodas das carruagens, fez com que eles andassem dificultosamente, tanto na areia, quanto quando eles entraram o mar adentro. Verso 24, o Senhor diz que Deus alvorotou, ou seja, Ele trouxe ao arraial egípcio medo e confusão. Então, tudo isso aconteceu em tempo necessário e suficiente para que o povo cruzasse o mar Vermelho. O povo, então, quando cruza o mar, os egípcios estavam no meio da travessia. E então é tempo em que o sol nasce. E quando o último israelita passou, Moisés então levantou o seu bordão e as águas voltaram ao seu lugar de origem e então afogaram os egípcios. Eles morreram nas profundezas do mar Vermelho, que, se você pegar o seu mapa, é o Golfo de Suez, né, que é um braço do Mar Vermelho. O texto então nos diz, já no verso de número 30, que quando o sol está forte e firme, Israel então viu os egípcios mortos na praia do mar. Então agora o mar cospe os seus mortos. E este então é o sinal, não é, da vitória do Senhor sobre os inimigos de Israel e o seu julgamento sobre os homens maus, sobre os pecadores. O que é que isso tudo tem a ver comigo e com você? O apóstolo Paulo, interpretando esses eventos, sob a orientação do Espírito, aplicou estas coisas a nós e à igreja, dizendo o seguinte, 1 aos Coríntios capítulo 10. Então o apóstolo Paulo diz assim, 1 aos Coríntios 10, de 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manar espiritual, e todos, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era o Senhor Jesus Cristo. Então, a conclusão do capítulo 14 relata a realidade do julgamento e da salvação. As águas julgadoras do Mar Vermelho foram despejadas sobre os incrédulos, sobre aqueles que se recusaram a crer na palavra do Senhor. Mas estas mesmas águas também foram um instrumento de alegria para aqueles que atravessaram aquelas águas pela fé e agora estavam são e salvos do outro lado. Então, o apóstolo Paulo nos diz que estes eventos, eles na verdade significavam o batismo. O batismo. Os israelitas foram batizados nas águas do Mar Vermelho, passando por elas. Ao mesmo tempo que eles passaram por elas sendo batizados,
eles foram identificados com Moisés, por isso que ele diz, no verso 2, com respeito a Moisés, Moisés os batizou nas águas do Mar Vermelho. Da mesma forma, então, que Israel foi batizado nas águas do Mar Vermelho por Moisés, um tipo de Cristo, assim também são os crentes hoje. Eles também são batizados na pessoa de Cristo. E eles também atravessam as águas batismais, a água que é posta sobre a cabeça de alguém. Essa travessia hoje não é mais física, porque o que o batismo significa é exatamente a travessia do lado da morte para o lado da vida, do lado da perdição para o lado da vida eterna, da graça, do lado em que não havia misericórdia, mas escravidão, para o lado aonde há misericórdia e graça. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, o apóstolo Paulo nos ensina estas verdades. Romanos capítulo 6, os versos de 1 a 4, o apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois? Permanecemos nós no pecado para que seja a graça mais abundante? De forma nenhuma, disse Paulo. Como viveremos nós no pecado, nós os que para ele morremos? Ele não usa arrependido, ele usa morte. Como viveremos para o pecado se nós já morremos para ele? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados em quê? Na morte, na sua morte. Na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como ele foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, com vida eterna. Então, o apóstolo Paulo está nos dizendo que os eventos da travessia do Mar Vermelho não são apenas eventos históricos de um Deus que agiu no passado, mas, na verdade, sim, é um evento histórico que revela a glória de Deus no julgamento dos ímpios e na salvação do seu povo. Esse evento aplica-se a nós no que diz respeito ao nosso batismo. Nós também fomos batizados em Cristo Jesus. E o nosso batismo não foi passando por águas verdadeiras, literais, mas nosso batismo foi exatamente atravessando o vale da morte para chegarmos ao lugar da ressurreição. Verdadeiramente, a nossa vitória está em Cristo Jesus e nós agora não tememos mais a morte. A travessia do Mar Vermelho, irmãos, aplica-se a nós no fato de que nós não devemos mais temer o nosso pecado. E também não devemos mais temer a nossa morte, porque a morte será para nós como a travessia do Mar Vermelho, mas nós a atravessaremos a pé enxuto, e o nosso guia não será mais Moisés como foi no passado, mas é o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que já atravessou esse mar, exatamente para nos livrar das águas destruidoras e julgadoras de Deus. Portanto, todo aquele que verdadeiramente está em Cristo precisa desfrutar da verdade de sua ressurreição, porque agora ele de fato passou da morte para a vida, ele já atravessou o caminho da morte para a vida. E em Cristo, esta vitória nos é dada. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Deus tem seus planos na sua providência, e às vezes eles são bem loucos aos olhos humanos. Mas aprender estas verdades na Escritura me ensina a não olhar para os meus inimigos ou para aquilo que eu julgo que seria melhor que Deus fizesse. Quando eu aprendo estas coisas na palavra,
eu devo ser lembrado que o Senhor é glorificado em lutar pelo seu povo. Por isso que os planos são loucos aos nossos olhos, porque não é para que nós lutemos, mas é para que nós nos entreguemos ao campeão, ao que luta verdadeiramente pelo seu povo. Portanto, ao enfrentar lutas, doenças, quando chegar o dia da nossa própria morte, não olhe para o seu inimigo, olhe para aquele que luta por você. Olhe para o nosso vitorioso, o nosso guerreiro, o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. O texto também nos ensina que nós lutamos contra Satanás, contra o pecado e contra o mundo. Todos nós na vida cristã lutamos contra esses três inimigos. E quando você estiver lutando contra eles, lembre-se que o Senhor luta por você, mas logicamente que você não é passivo, não é inativo, mas lembre-se que a vitória pertence ao Senhor e ela nos é dada pela graça. Então, os crentes lutam contra Satanás, contra o mundo e contra o pecado, não é com a força de seus braços, mas é exatamente com a força de Cristo, trazida a nós pelo Espírito e pela Palavra. Efésios, capítulo 6, o apóstolo nos diz: nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas sim contra poderes espirituais que tentam se assenhorear de nós. Então, se você na vida cristã quer lutar pelas suas próprias forças, você vai falhar, você vai fraquejar, você vai ser derrotado. A luta verdadeira do crente, ela é feita na pessoa de Cristo, com os instrumentos de Cristo. Não lute com suas forças, lute no poder de Cristo. E aí é importante perguntarmos, em quais áreas da vida nós temos lutado com o poder de Cristo? E em quais áreas da vida eu tenho deixado Cristo de fora da minha luta? Muitos pais criam seus filhos na força de seus braços, quando deveriam criá-los no poder do Evangelho. Maridos e mulheres tentam reconstruir seus casamentos com viagens, quando na verdade deveriam reconstruir, se estão em situação de perigo, com reconciliação, perdão e confissão. Muitos crentes tentam avivar sua vida cristã indo para lugares que julgam ser mais espirituais. Mas na verdade o que está frio é o coração, porque está em pecado, andando e escolhendo o que é pecaminoso, o que agrada à carne, quando deveria escolher o que é bom e o que é santo. A nossa luta não pode ser realizada na força de nosso braço. Ela é feita no poder de Cristo. Quais áreas você tem lutado? Moral, espiritual, familiar, financeira, entre os casados, entre os solteiros. Lute com Cristo. Não contra, né? Com Ele ao seu lado. E você experimentará a vitória do Senhor. Quando olhamos o relato do Êxodo 14, nós também aprendemos uma verdade preciosíssima. A verdade preciosa é que quando Deus nos coloca numa situação que aparenta ser de vulnerabilidade, isso nada mais é do que uma grande oportunidade para amadurecermos em obediência à sua palavra. A nossa vulnerabilidade é uma porta aberta para que nós amemos o Senhor neste mundo. A nossa vulnerabilidade é uma porta aberta para que nós cresçamos em temor ao nome do Senhor. Em temor ao nome do Senhor. Ele é nosso protetor e Ele também é nosso guia. E, portanto, quando as águas da morte se aproximarem de nós, conforte-se, encoraje-se
não lembrando que você foi membro de uma igreja há 50 anos, ou que você dizimou por 50 anos, ou que você leu a Bíblia 50 vezes, ou que você deu esmola para alguém. Não. O nosso guia na travessia do mar da morte não é nenhum tipo de obra que fizemos, mas é exatamente o Cristo vitorioso, que destronou Satanás, o mundo e o pecado, expondo-os à mais terrível e severa vergonha e ignomínia na cruz. Ele é quem nos fará passar para o outro lado em segurança, para que experimentemos a verdadeira liberdade, a vida por vir, o reino dos céus. Que Deus nos dê graça e nos ajude na nossa caminhada cristã e principalmente, quando aquele dia chegar, sejamos encontrados de mãos dadas ao Cristo bendito.